Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 30. Vamos agora falar de instrumentos ópticos, né, que são aqueles instrumentos que nós usamos aí baseados nos fenômenos de reflexão e refração da luz, tá? Assim, eu só quero começar essa aula falando de um componente eletrônico que a gente pouco ouve falar dele, mas praticamente ele revolucionou a indústria, né, de instrumentos ópticos, que é o CCD. O CCD, ele é um dispositivo que ele é composto, né, por células fotossensíveis, então ele vai captar a luz e vai transformar isso num sinal elétrico, né? Então ele é muito importante porque ele foi o responsável por mudar. Antigamente, os pais de vocês, enfim, né, eles tinham aquele para tirar uma foto com uma câmera fotográfica, né? Você tinha que colocar o filme fotográfico, o rolinho, né? E aí você tirava a foto, depois você tinha que mandar revelar. Hoje em dia você não precisa, você tira foto com o seu celular, com o seu smartphone, com a sua câmera fotográfica e automaticamente você já tem uma foto digital que aí você manda para o computador, né? Se você quiser imprimir ou revelar ou ainda até deixar guardado na memória, né? Mas tudo isso foi feito, então, essa revolução a partir desse dispositivo CCD. E hoje em dia ele está presente aí em muitos dos nossos equipamentos, né, eletroeletrônicos aí que nós usamos comumente, tá certo? Bom, antes de analisar um pouco dos instrumentos ópticos, né, precisamos falar da associação de lentes, porque nós vimos na última aula, né, a questão como se forma a imagem numa lente divergente ou convergente, mas muitos dos instrumentos ópticos, eles usam uma associação de lentes. E por quê? Porque se você usar as lentes justapostas, né, você evita uma série de aberrações. É, por exemplo, a principal delas é a aberração cromática, que é aquela aberração que acontece pela mudança do índice de refração, né, conforme a gente viu na última aula. Então, imagine, aqui tem uma imagem, né, com aberração cromática, você vê aqui nas bordas, né, nos contornos, eles ficam meio abarrotados, né, embaçados, com várias cores, né, mas aí, você usando então uma combinação de lentes, você corrige isso e a imagem fica mais nítida, né? Tem outras aberrações, aberrações esféricas também, que é outra tipo de aberração que você conserta, né? E nesse tipo de configuração de associação de lentes, a lente que estiver mais próxima do objeto, nós vamos chamar ela de objetiva, e a lente que estiver mais próxima do seu olho, vamos chamar de ocular. Nós vamos usar esses termos, né, bastante aqui para entender um pouco dos instrumentos ópticos, tá certo? E aí o que acontece? Muitas vezes a gente vai se referir também como a vergência equivalente da associação. Nós vimos que a vergência, né, é o inverso da distância focal, e então a vergência da associação, ela vai ser simplesmente a soma algébrica das vergências de cada lente individual, tá certo? Bom, então com isso em mente, né, vamos começar a estudar os instrumentos ópticos. O primeiro tipo são os instrumentos de projeção, né? Isso aqui também a gente usa diariamente, inclusive na sala de aula, né? Porque a ideia são instrumentos que eles vão projetar, então, a imagem do objeto em um anteparo. E se você eu estou projetando, então a imagem ela tem que ser real. Então todos esses tipos de instrumentos eles produzem uma imagem real, tá? Que aí eu consigo então projetar no anteparo, tá certo? Bom, a primeira delas, eu acho que é a mais comum, né? Que é a câmera fotográfica. O que ela é composta, né? Deixa eu voltar aqui para cima. Então aqui tem um desenho ilustrativo, né? Então basicamente a câmera fotográfica é uma câmera escura, né? Então é um recipiente fechado e aí você tem um orifício aqui que a luz entra, né? E aí você tem a objetiva, e aqui atrás, né, no anteparo, você tem o filme fotográfico ou CCD que vai te fazer gravar isso, né? Tudo isso perpendicular ao eixo óptico. A objetiva, ela é uma lente convergente, né? E a ideia é assim, você tem um objeto, né? Então é, ele vai atravessar a lente convergente e vai se incidir aqui lá no anteparo, né? Na parte mais de trás da câmera fotográfica e com isso você pode, por exemplo, gravar num rolo de filme a imagem que você coletou ou numa câmera CCD. As filmadoras mais recentes, né, tem ainda não somente uma, mas um conjunto de lentes
com aquela mesma história de você corrigir a aberração cromática, né? E aí outra coisa também bem interessante é o diafragma. O diafragma, ele vai controlar a intensidade da luz que vai entrar aqui na câmera, né? Porque às vezes você tira uma foto num dia muito ensolarado e aí você tem muita luminosidade. Então o diafragma, ele é um dispositivo que ele vai diminuindo a intensidade da luz, tá? E aí outra coisa bem legal das máquinas fotográficas é a focalização. Esse mecanismo mecânico, né, então, ele te permite você deslocar a lente, né, para frente ou para trás, com isso você consegue focar objetos. Então, você consegue focar objetos longes ou objetos mais próximos de acordo com esse mecanismo de focalização, tá certo? E aí, como eu falei, então, a câmera digital, ela vai ter, então, o CCD, né? Vai ser um conjunto de células fotovoltaicas que vão transformar esse a luminosidade em sinal elétrico, que vai ser gravada numa memória, né? No armazenamento de memória, geralmente é um chip, um cartão. E aí, nós vamos definir, então, o pixel, você já deve ter ouvido falar nisso, né? É a menor região de informação que vai ser armazenada na forma de dados, né? Então, é a menor região de informação da imagem digital. E aí, o que acontece? O pixel, a quantidade de pixels, ele está intimamente relacionada com a resolução da imagem. Quanto mais pixels, mais células fotovoltaicas você vai ter, e aí mais detalhamento, mais qualidade você vai ter da imagem final, tá certo? Só que assim, quanto mais pixel também, geralmente o tamanho, né, da imagem, da foto que você vai tirar, ela vai ficar uma imagem mais pesada também. Então você tem que balancear qualidade por tamanho da sua imagem, né? Então imagina aí, você pode ter imagens aí da ordem de centenas de megabytes, por exemplo, né? Isso daqui, inclusive, é muito comum quando você está tratando de astronomia, porque você precisa de longos períodos de exposição do céu, e aí você tem várias imagens que você vai compactar numa só, e aí geralmente fica uma imagem de alta resolução, mas uma imagem muito pesada, né? Isso aqui acontece também quando você vai fazer tomografia, né, do material ou de um tecido biológico, aí você pega várias imagens, compacta ela numa só, então você tem vários pixels, mas também a imagem é muito pesada, tá certo? Então lembre-se então que a câmera fotográfica é um instrumento de projeção, então a imagem é real. O outro caso é o projetor. Esse tem praticamente várias salas de aula, né? Ele também ele é baseado então na projeção, né? Então qual que é a ideia aqui? O projetor, você coloca o slide, né? Os projetores mais antigos você colocava na forma de cartãozinhos, né? O slide, e você ia passando através de um controle remoto, mas a física é a mesma, né? Então você coloca o slide, aqui você vai ter uma lâmpada que ela vai iluminar o slide, vai passar por uma lente pela objetiva, né? Vai ser uma lente convergente também, aí você vai então projetar no anteparo, né? E aqui você tem um espelho. O espelho ele só é colocado aqui para aumentar ainda mais a intensidade da luz, né? Essa luz que está vindo aqui de trás geralmente não vai iluminar o slide, então você reflete, você aumenta ainda mais a luminosidade. E você tem a lâmpada que a ideia aqui é ela que vai produzir então a intensidade luminosa para iluminar o slide, tá? Inclusive, uma das coisas que mais fáceis de queimar aqui no projetor é justamente essa lâmpada aqui, que aí sempre precisa estar em reparo técnico, tá? Então, esse daqui é basicamente o funcionamento de um projetor, né? Geralmente os projetores mais novos, que é o projetor multimídia, né, o Datashow, ao invés desses slides, esses cartãozinhos, você liga diretamente aqui num, num outro canal, né? Por exemplo, um computador, um smartphone, tanto por cabo quanto por Bluetooth. E aí você consegue, então, ao invés do slide, você joga diretamente o sinal elétrico aqui dentro, tá? E temos também o retroprojetor, esse daqui é mais antigo, né? Mas retroprojetor é a mesma ideia de projeção. Então aqui embaixo é como se você tivesse o mesmo projetor, e ao invés do slide, aqueles cartãozinhos, você coloca uma tela transparente, né, com os seus as suas notas de aula, né? E aí a lâmpada, então, ela vai iluminar esse papel transparente, vai passar por uma lente convergente aqui, vai iluminar o espelho que vai refletir no anteparo. Então, com o retroprojetor também, isso daqui era muito usado em sala de aula, tá certo? Bom, agora que nós já vimos, né? Na verdade, assim, faltou falar, mas
Os instrumentos de projeção incluem também filmadoras digitais, né, que é a mesma ideia, só que em vez de imagem, né, você está pegando um filme, que são várias imagens, né, e também faltou falar da questão de projetor cinematográfico, né, que aí você usa em cinemas, né, a mesma ideia do projetor, e só que você vai passando várias imagens ao longo do tempo e você vai formando um filme, né. Então aqui você inclui nesses instrumentos de projeção todos esses equipamentos. Agora a gente vai ver então os instrumentos de observação. Instrumentos de observação, né, eles podem fornecer uma imagem aumentada de um objeto, né, é o caso do microscópio, ou uma imagem mais próxima do objeto, não necessariamente maior, mas mais próxima, né, que é os casos das lunetas. E outro detalhe, como são imagens que você vai ver no olho, né? Você não vai projetar, então são imagens virtuais, tá? Então lembre-se que imagens virtuais nós não projetamos, apenas imagens reais, tá certo? Bom, a primeira é também um bem clássico, né? Que é a lupa. A lupa, ela também vai ser chamada de microscópio óptico simples, né? Porque é somente uma lente convergente simples. E aí você vai colocar o seu objeto antes da distância focal, tá? Então aqui está o foco da lente, né? Então o objeto vai estar localizado entre o vértice e o foco, tá? E aí a gente viu na última aula que esse tipo de configuração numa lente convergente vai fornecer uma imagem virtual maior do que o objeto. Então aqui você vai ver então uma imagem virtual que vai ser maior. Então ele vai ampliar, a lupa ela amplia o tamanho do objeto. E lógico, a imagem ela vai ser virtual, e aqui pelo diagrama a gente vê que vai ser direita e maior que o objeto, tá certo? Aqui também inclui lente de contato. É a mesma ideia, tá? É um sistema simples, somente baseado numa lente convergente, tá certo? Mas aí, esse daqui nós já usamos para cunho mais científico, né, que é o microscópio óptico composto, tá? A diferença aqui é que ele é um sistema de duas lentes. Novamente, a objetiva vai ser uma lente que vai ficar aqui embaixo, ela vai ficar mais próxima do objeto, e a ocular vai ficar mais próxima do seu olho, né? E qual que é a ideia aqui? Então, o primeiro objeto, você tem um objeto bem pequenininho, né? Aqui, ó, esse diagrama esquemático é muito importante, porque ele já vai colocar aqui a objetiva e a ocular, as duas lentes convergentes, né? E aí, o esquema de funcionamento é o seguinte: você tem um objeto, bem pequenininho, que ele está além do foco aqui da lente objetiva, ele vai formar uma imagem, né, invertida aqui maior, e essa imagem ela vai ser o objeto para a lente ocular. Então, veja que a configuração das lentes é tal que a primeira imagem formada ela vai cair justamente entre o vértice e o foco da lente ocular. E aí, essa configuração, igual na lupa, né, vai fornecer uma imagem virtual que vai ser maior que o objeto, tá? Então, o que a gente vai olhar aqui no final das contas é essa seta grande aqui, que é uma imagem ampliada do objeto. Então, você fazer uma configuração de duas lentes convergentes te permite construir um microscópio, tá? E aí, veja, a imagem, nós vemos claramente que a imagem da objetiva, ela vai ser real, ela vai ser invertida, né, e maior que o objeto. E aí, quando passa pela ocular, ela vai ser virtual, invertida também, né, e maior que o objeto. Só que não é qualquer tipo de lente que a gente coloca aqui. Geralmente nós usamos para objetiva uma lente de baixa distância focal, né, de 1 mm, da ordem de 1 mm, né? Então essa primeira aqui é uma distância bifocal bem pequena e a ocular geralmente uma distância focal maior, né, de 1 cm, justamente para a imagem, a primeira imagem cair entre o foco e o vértice, tá certo? Mas veja, um parâmetro importante quando a gente lida com instrumentos de aumento, né, é um aumento linear transversal, né? Que nesse caso a gente pode, ele vai ser definido, né, como o tamanho original do objeto, né, o O, pela aqui no numerador, né, o tamanho da imagem final, não a primeira imagem, mas a imagem final. Então a gente pode calcular a ampliação do microscópio fazendo essa relação direta, né, ou ainda multiplicando individualmente a ampliação da objetiva e da ocular em cada um, certo? Mas veja, aqui nós estamos falando de aumento, né? Aumento ela é a capacidade de você aumentar as dimensões, né, de um objeto, mas ela não está ligada à resolução, tá? A resolução de uma imagem ela está ligada com os pixels, mas também
com o comprimento de onda da radiação, né, da luz. É, isso aqui a gente vai ver um pouquinho melhor, né, quando a gente estiver estudando a ondulatória, mas a ideia é o seguinte: como a resolução ela está limitada, né, pelo comprimento de onda da radiação, um microscópio óptico como esse composto, ele consegue ampliar aí com uma boa resolução até no máximo umas 2.000 vezes, tá? É bastante, dá para você ver células, né, material orgânico, você consegue ver estruturas de tecidos, mas quando você vai para estruturas micrométricas abaixo disso, né, quase na ordem de nano, aí já dá problema, você não consegue. E aí os microscópios mais atuais, eles nem usam luz, usa elétrons, um canhão de elétrons, que são chamados microscópios eletrônicos. A gente vai ver falar um pouquinho deles também mais para frente, quando a gente estiver vendo eletromagnetismo. Mas com esses microscópios, né, eletrônicos, como o comprimento de onda é bem menor, você consegue uma resolução maior e aí você consegue ampliar até da ordem de 100.000 vezes. Então aí sim você consegue ver estruturas nanoestruturadas, né? Materiais nanoestruturados, tá certo? E aqui é só mostrando ó, como que evoluiu o microscópio ao longo dos anos, né? Você tem microscópio simples desde o século XVIII, né? Aí passando para o século XIX, já uma base mais sólida, né? Os microscópios atuais, que são compostos por vários tipos de objetivas, de várias distâncias focais, filtros de iluminação, sistemas de focalização e tudo mais, tá? E aí também partindo aqui para o microscópio eletrônico, né? Que usa exatamente como eu falei, elétrons, e você consegue ampliar ainda mais, tá? Bom, um outro tipo de instrumento de observação é a luneta, tá? E aí nós vamos dividir ela em dois tipos. A luneta astronômica é para observação direta do céu, né? Então você vai observar objetos distantes. A gente vai considerar que é no infinito, né? Mas é aquela ideia que o objeto está muito longe, né? Você vai observar estrelas, você vai observar a Lua e tudo mais, né? Planetas. E aqui é o seguinte, ele também vai ser duas lentes convergentes, um objetivo e ocular. Pode parecer que ele é um microscópio ao contrário, né? Mas a ideia é semelhante mesmo, porque você vai ter um objetivo, a ideia é que agora o objeto está no infinito, então eu não tenho o desenho do objeto aqui, mas ele vai vir lá do infinito e ele vai formar, né, uma imagem aqui real do objeto, né, invertida, e essa imagem vai ser exatamente o objeto para ocular, né, para lente ocular, e ela vai formar então uma imagem aqui que ela vai ficar bem próxima, né, desse foco, vai formar uma imagem que vai ser virtual e maior e invertida do objeto. Tá? Ou seja, um objeto longe você consegue ver ele mais próximo de você, tá certo? E note o seguinte, o foco da objetiva ele vai ter um foco muito grande, é bem diferente do microscópio, né? Ele vai ter um foco grande da ordem de metros, né? Exatamente para a imagem, né? Ela conseguir focalizar objetos no infinito e aí a imagem que ela vai formar, ela vai cair justamente, né? Aproximadamente no foco da ocular, que dá ordem de centímetros, tá? E por que ele cai no foco? Proximamente, né? Não exatamente no foco, mas ele cai próximo ao foco justamente para formar uma imagem virtual, tá? Então a imagem final, né, vai ser virtual, invertida e maior que o objeto. E aí um parâmetro bem importante aqui é o aumento angular, né? Que você pode medir aqui pelos ângulos, né, tal, mas o modo mais prático é você calcular o aumento angular, né, o quanto que aquele objeto vai ficar mais próximo, pela razão das distâncias focais da objetiva e da ocular, tá bom? E aí você tem uma ideia aí de quanto que você consegue aproximar o seu objeto, tá? E novamente, aqui você usa para observar o céu, tá? Mas para observar a Terra, né, ou seja, objetos muito longe da Terra, você usa uma luneta terrestre, sendo que essas lunetas elas foram muito bem exploradas e refinadas pelo Galileu, tá? Ele fez a sua obra lá sobre astronomia, onde ele usava as lunetas para observar as características, tá? Tanto a luneta terrestre quanto a astronômica ele foi um dos precursores, né? E na verdade ele é considerado o pai da física mais moderna, né? Porque ele usava o método científico
e também porque com a sua luneta ele conseguiu criticar bastante o sistema aristotélico, né, do modelo planetário, né? Ele conseguiu, entre outras coisas, observar as luas é, de Júpiter, as fases de Vênus, crateras da Lua, manchas solares e tudo mais, tá? Mas o que, que muda aqui? Com a luneta astronômica, a gente viu que a imagem é invertida. Então, tome esse cuidado, porque se você enxergar lá no céu uma coisa, uma setinha para cima, você vai ver, na verdade, uma setinha para baixo, né? Mas a luneta terrestre, que é para observação direta da Terra, né, de objetos, imagina uma montanha, um ponto longe da cidade, né, você precisa de uma imagem direita, né, porque senão você vai ver as coisas de ponta cabeça, e isso não é tão bom, né. E aí, a luneta de Galileu, então, o que, que ele faz? Ele vai mudar a ocular para uma lente divergente, de baixa distância focal. E justamente porque ela vai formar agora uma imagem final, né? Que ela vai ser direita. Então, qual que é a ideia aqui? Você tem um objeto também no infinito, muito afastado. A primeira objetiva vai ser uma lente convergente, ela vai formar de alta distância focal, né? Então, ela vai formar aqui uma imagem real, invertida, menor que o objeto, na verdade é mais próximo, né? É um objeto afastado. E aí, essa imagem, então, vai ser objeto para ocular, que é uma lente divergente, vai formar uma imagem virtual, direita e mais próxima de você, tá certo? Então, esse é o esquema da luneta terrestre, né? Então, você inverte uma lente convergente, uma ocular convergente para uma ocular divergente, tá certo? E aí, o binóculo que nós usamos, basicamente, são duas lunetas acopladas, né? E a ideia é que ele só vai usar o prisma aqui de porro, né? Somente para fazer esse desvio da luz. A gente já falou de prisma na última aula, só para fazer esse desvio da luz e você conseguir enxergar, mas o funcionamento é igual ao da luneta, né? Então você vê aqui o diagrama de raios, como que os prismas aqui, os dois prismas, eles desviam a luz e chegam até você, tá certo? Bom, e aí nós chegamos no telescópio. Há muita confusão, né, da diferença de luneta para telescópio, mas é o seguinte, os primeiros telescópios ou lunetas, eles foram feitos por lentes, e aí você tinha aquela questão de aberrações e tudo mais, né? Mas aí você tem o desenvolvimento de telescópios com espelhos. E a ideia é que quando você substituir a objetiva por um espelho, você continua tendo a ocular, né, com uma lente, mas a objetiva ela vai agora não vai ser uma lente, mas vai ser um espelho. Ele pode ser esférico ou parabólico, né? Mas a ideia é que com isso você evita aberrações, né? E veja, você está observando aqui objetos muito distantes, com baixa luminosidade, então você precisa evitar ao máximo possível os tipos de aberrações cromáticas, esféricas, outro tipo de aberração, né? E isso você consegue colocando o espelho, então, como uma objetiva, né? Então a gente chama assim que a luneta é um telescópio de refração, né, aquela luneta astronômica, enquanto que o telescópio propriamente dito é o telescópio de reflexão, tá? Então, para grandes observações, os grandes observatórios, né, nós temos aqui um observatório nacional no Rio de Janeiro, mas tem outros centros no Chile, na Europa, Estados Unidos, né? Mas os grandes centros de observação do céu, eles usam, então, um, um instrumento bem grande, né, que é um telescópio de refração. Aliás, usando esses tipos de observatórios, ainda você tem a limitação da atmosfera, né, que ela pode estar com baixa luminosidade, com poluição e tudo mais. Então, esse esquema de telescópio, inclusive, está sendo usado fora da atmosfera, né, que é aqueles telescópios que ficam em órbita, então você consegue uma imagem ainda melhor do universo, tá certo? Bom, e aí é bem interessante para quem tiver interesse que os telescópios eles têm vários tipos de modelos, né? Não são todos iguais. Então tem um modelo aqui newtoniano, o de Cassegrain, o de Gregory e o de Schaff-Spigler, mas veja que como que a configuração muda, né? Mas a ideia é sempre a mesma. Você pode ter dois espelhos, um conjunto de dois espelhos e uma lente, um filtro, corretor e tudo mais, né? Mas veja que é bem interessante aqui. Toda a configuração desses telescópios, né? E aí você tem aqui, inclusive eles são usados tanto por modos profissionais, quanto por astrônomos amadores para observar o céu, tá?
Pessoal, e aí para terminar, eu separei alguns exemplos, né? Então, imagina, eu tenho uma objetiva cromática de uma filmadora, de uma associação de duas lentes justapostas, né? Igual essa imagem. Uma delas é convexo côncava, índice de refração 1,7, a outra é biconvexa, com índice de refração 1,5. Os raios de curvatura são de 10 centímetros dessa lente biconvexa. E aqui nessa lente convexo côncava, né, a parte convexa ainda é 10 centímetros, mas a côncava é 20 centímetros. Então eu quero saber a vergência de cada uma das lentes. E lembra que a vergência é 1 sobre distância focal, né? Então eu vou usar aqui a equação dos fabricantes de lentes, que a gente viu na última aula, né? E lembrar então que 1 sobre foco já vai ser a vergência, então ela vai sair diretamente da equação. E lembrar então que nessa equação dos fabricantes de lente, entra aqui o índice de refração do meio, né? Então, se a lente é de vidro, então eu vou usar o meio que ela pertence, dividido pelo meio externo, que no caso é o ar, né? Aí eu tenho menos 1, que é da equação, e eu tenho aqui a somatória dos centros de curvatura, né? Que são esses raios de curvatura que ele deu. E aí você tem que lembrar o seguinte, então, para a primeira lente, a lente convexo-côncava, o N da lente é 1,7, o do ar sempre vai ser 1. E aí tem um detalhe, porque é o seguinte, para a lente convexa, eu vou usar um raio de curvatura positivo, né? Lembra que a gente discutiu na última aula. Então, o raio de curvatura de 20 centímetros, ele vai ser, em metro vai ser 0,2, né? Mas o R1, então, ele vai ser positivo. E o da face côncava, ele vai ser negativo, né? Então, vai ser 10 centímetros, mas vai ser negativo. E aí, fazendo as contas, então, eu acho aí um valor de menos 3,5 dioptrias, né? E aí, para a lente biconvexa, os raios de curvatura vai ser 10 centímetros. E lembrar que, então, para a face convexa, vão ser todos positivos, né? Então, só que agora o índice de refração é 1,5, e eu coloco, então, os dois valores em metros, só que positivo, porque é convexo. E aí, fazendo as contas, você encontra, então, 10 dioptrias positivo para essa vergência dessa lente, tá? Que é o D2, desculpa, é o D2. E a vergência da lente total, né, da associação, vai ser a somatória das duas, então vai ser 6,5 dioptrias, tá? Outro exemplo. Eu tenho um fotógrafo, ele quer tirar... o primeiro fotógrafo, então, ele tem uma lente de 5 metros de distância focal, ele fotografa, né, um objeto a 50 metros de distância. E assim, o segundo fotógrafo, ele tem que ficar a 1 quilômetro do objeto. Então, o primeiro ele ficou a 50 metros, o segundo tem que ficar a 1 quilômetro. E é o seguinte, ele quer ter, esse segundo fotógrafo, o mesmo tamanho da imagem obtida pelo primeiro. Eu quero saber qual a distância focal da objetiva dessa câmera do segundo fotógrafo, né? Qual que é a ideia aqui? É melhor ilustrar, tá? Então, no primeiro, eu tenho um fotógrafo a 50 metros do objeto, né? E vai formar, e a lente dele tem uma distância focal de 5 centímetros. Lembra que essa distância focal é onde vai ser projetada no anteparo, né? Então, aqui eu tenho 5 centímetros de distância focal, e aí na segunda configuração eu vou ter uma distância focal maior, porque o fotógrafo segundo, né, ele está a mais distante do objeto. E o que nós sabemos? Nós sabemos, então, que no caso de uma câmera fotográfica, a distância da imagem, né, tanto no primeiro caso quanto no segundo, veja que estou colocando pelinha porque é a distância da imagem, né, ela vai ser sempre na posição do foco. Então, vai ser o foco 1 e o foco 2. Nós sabemos também que a ampliação é dada pelo negativo, né, da razão entre a distância da imagem pela distância do objeto. Então, em ambos os casos, a ampliação vai ser dada então pelo negativo da distância focal da lente dividido pela distância do objeto. Isso para os dois casos, tá? E aí o que nós sabemos? Então, a ampliação 1 do primeiro fotógrafo vai ser 0,05, né? Aqui faltou um negativo, desculpa, mas já coloquei aqui, corrigi. Mas vai ser 0,05, que é a distância focal em metros, né, do primeiro fotógrafo, dividindo pela distância da imagem, que é 50 metros, eu vou ter uma ampliação, então, de menos 10 a menos 3. E aí é o seguinte, então eu quero, para o segundo caso, ter a mesma ampliação, e com isso eu quero achar qual que é a distância focal. Então, a distância focal que eu quero descobrir, ela vai ser o negativo da ampliação vezes a distância do objeto. Para o segundo observador, então, a ampliação vai ser a mesma, né? 10 a menos 3.
Esse negativo vai cancelar com esse, então nem coloquei, mas vai ser 10 a menos 3. E a distância do objeto para o segundo fotógrafo vai ser 1 quilômetro, 10 a terceira. Fazendo isso, então, eu encontro que a distância focal da lente do segundo fotógrafo ela tem que ser de 1 metro para ele poder ter a mesma ampliação do primeiro fotógrafo quando ele estiver a 1 quilômetro de distância do objeto, tá certo? Um outro exemplo, eu tenho um microscópio composto, ele é constituído por duas lentes convergentes, ó. Elas têm distâncias focais de 5 milímetros, a objetiva, né? Então essa lente é 5 milímetros de foco, a ocular tem 4,8 centímetros de foco. Então, o objeto está a 5,1 milímetros da objetiva. E aí o instrumento vai fornecer uma imagem virtual, né, a imagem final aqui, a 24 centímetros da ocular. Então, essa distância aqui da imagem final, né, vai ser 24 centímetros dessa lente ocular, tá? Quando você chega nesses tipos de exercício, o melhor é você desenhar. Se você não tiver uma figura igual a essa, tenta desenhar a situação e colocar indicado, né, quais são as grandezas que você já conhece, né, as distâncias. Então, para saber o aumento linear da objetiva e da ocular, primeiro eu quero saber da objetiva. Eu tenho a distância focal e tenho a distância do objeto, mas eu preciso da distância da imagem que é formada. Então, eu vou usar a equação dos pontos conjugados, né? Eu vou usar o foco 1, que vai ser de 5 milímetros, né? E o foco, a distância do objeto eu sei, que é 5,1 milímetros. E eu vou ter, então, aqui a distância da primeira imagem, né? Cuidado aqui, veja que eu coloquei os valores em milímetros, então esse resultado tem que ser dado em milímetros. Fazendo as contas, eu acho, então, que a distância da primeira imagem, da objetiva, ela vai ser em 255 milímetros de distância da objetiva. E aí, com isso, eu consigo calcular a ampliação da objetiva, porque ela é um negativo da distância da imagem pela distância do objeto. Então, eu vou achar um valor de menos 50. Então, esse é o aumento transversal da primeira lente. Da ocular, eu vou fazer de forma semelhante. Eu tenho aqui a distância focal, 4,8 centímetros, e eu tenho também a distância da imagem. A imagem está distante de 24 centímetros. Mas a imagem ela é virtual, né? Então eu preciso colocar um negativo aqui, porque a imagem é virtual. A gente discutiu isso na última aula. A única incógnita, então, vai ser justamente a distância do objeto para a lente ocular. Fazendo as contas, eu encontro um valor de 4 centímetros, e com isso eu consigo calcular a ampliação da ocular pela mesma equação anterior, então, e aí eu encontro, então, que a ampliação da ocular é 6 vezes, positivo. Então, agora eu quero saber, então, o aumento linear do microscópio. Do microscópio, então, eu tenho que multiplicar a ampliação da objetiva e da ocular, e eu chego, então, numa ampliação de menos 300 vezes, né? E esse negativo só quer dizer que a imagem é invertida. E a distância dentre as duas lentes? Aqui é o seguinte, repare que a distância do tubo, né, ou das duas lentes, eu consigo tirar pela distância da imagem da primeira lente, né? Então vai ser essa distância que se formou a primeira imagem, né? Mais essa distância aqui, que é a distância do objeto para a segunda lente. Então você vê naturalmente aqui, ó, essa é a primeira distância, né? O P1', e essa é a segunda distância, que é a distância do objeto até o ocular. Nós já encontramos esses dois valores, né, anteriormente, e aí nós encontramos, então, que a distância entre as lentes é 29,5 centímetros. E veja que essa configuração, ela determina também o comprimento do microscópio, tá bom? Ele tem que ser, no mínimo, esse tamanho. Bom, um outro exemplo aqui, gente, ó, eu tenho uma objetiva de uma luneta astronômica, ela tem 60 centímetros de distância focal, e a ocular, essa da objetiva, né, essa distância focal da objetiva, e da ocular é 1,5 centímetros. A imagem de um aço observado vai se formar a 43,5 centímetros da ocular. Então, essa é a distância da imagem. Eu quero saber o comprimento do tubo. Para saber o comprimento do tubo, eu vou fazer uma coisa semelhante, né? Primeiro eu vou descobrir a imagem desse objeto, né? Esse pedacinho aqui. Então, em relação ao ocular, né? Então, eu tenho aqui o 43,5, que é a distância da imagem, da ocular, né? Lembra que a imagem é virtual, então ela é negativa. E aqui eu tenho, então, o foco
da ocular, que é 1,5 centímetros. Note que aqui, então, todos estão em centímetros. Fazendo as contas, eu acho 1,45 centímetros, tá? E aí, para saber o comprimento do tubo, é a mesma ideia. A primeira lente, então, ela vai focalizar a imagem próxima ao foco, né? Então, eu tenho que usar o foco da objetiva mais a distância aqui do objeto até o ocular. Então, eu vou achar, então, o comprimento do tubo da luneta é no mínimo de 61,45 centímetros. E para saber o aumento visual, né, eu tenho que calcular a razão dos focos. Então, eu tenho o foco da objetiva dividido pelo foco da ocular, então eu tenho um valor de 40. Tá certo? Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado dessa aula. E na próxima aula a gente encerra a parte de óptica falando do olho humano, tá? Muito obrigado e até a próxima.